Revestimentos e acabamentos mais comercializados para móveis planejados hoje. Conforme prometido no último vídeo que eu gravei sobre os materiais usados, né, chapas, eu ia deixar os revestimentos e acabamentos para um vídeo separado, que é o que eu vou trazer hoje. Então eu trouxe aqui 4 tipos diferentes de acabamento na cor branca. 2 deles que são com acabamento no brilho e esses 2 no fosco. Esse aqui eu tenho uma pintura, essa é a laca, uma pintura alto brilho. Então, ela precisa, para acabamento, ela precisa que tenha esse bolhado, esse arredondado aqui. Não sei se vocês conseguem perceber que ele tem leve arredondado. Para que isso seja possível, o ideal para trabalhar a pintura é o MDF. Para o acabamento PET, que também precisamos ter um acabamento aqui, temos esse rebaixo, que a gente chama de usinagem, então o adequado aqui é o MDF também. E essa é a lâmina de PET, esse é um material reciclado daquelas garrafas PET, então ele é ecológico e sustentável. Essa lâmina ela é colocada sobre a peça, vai para uma máquina, ela é conformada por vácuo e temperatura, e aí ela fica em toda a borda ali, sem aquela emenda, e fica aderido ao material. Aqui nós temos o revestimento BP, mas com um acabamento alto brilho aqui. Então, ele é uma chapa com revestimento BP e um acabamento com verniz brilho para dar esse acabamento. Percebam que, nesse caso, a borda dele tem uma aresta bem acentuada, porque nesse caso foi usado uma borda e não foi um acabamento contínuo, como nos outros casos. E aqui, o nosso tradicional BP, esse é o revestimento mais usado hoje. Ele é um bom custo-benefício, tem essa característica aqui de usar uma borda, então ele tem essa aresta um pouco mais acentuada, e ele é utilizado geralmente no MDP, na nossa linha. Então eu vou explicar para vocês o que difere um acabamento do outro, tá? Hoje as opções que a gente tem é comprar o material cru, né, o material bruto, sem revestimento nenhum. Nesse caso a gente tem BP nos 2 lados, ele pode ser num lado só, e sendo ele bruto, vai precisar de um acabamento que vai ser uma lâmina natural, revestimento, como uma fórmica, por exemplo, que é um revestimento melamínico, né? Tanto faz o MDF ou o MDP. Porém, quando o acabamento precisar que tenha esse detalhe aqui, que não seja uma aresta tão acentuada, o ideal é usar o MDF por possibilitar um melhor acabamento nesse formato. Além do branco, o BP, que ele pode ser emadeirado, pode ser uma outra cor qualquer, liso, mas o mais usado é isso. Carol, o que é o BP? Abreviatura de revestimento melamínico de baixa pressão. O que significa isso? Significa que a chapa bruta, ela é prensada diretamente com esse papel impregnado de resina melamínica. A melamina, ela é a composição dessa fórmica que eu mencionei para vocês, que ela foi muito usada lá a partir da década de 40, 50, tinham aquelas fórmicas coloridas, e por ela ter uma alta resistência. A fórmica, que no fim acabou originando um nome, mas que na verdade é uma marca, essa fórmica é uma chapa melamínica de alta pressão. Então ela é o próprio material, ela é uma lâmina, ela pode ser de várias espessuras, pode ser usada como chapa ou pode ser usada como um revestimento. Só que nesse caso, se for usada essa fórmica, ela vai ser colada, né? Ela não vai ser impregnada como é no BP. Então, voltando, o BP, ele pega uma chapa bruta, vem esse papel, que é um papel craft, ele é impregnado com essa resina, sobreposto aqui, e ele vai na esteira de produção, prensado com uma temperatura de aproximadamente 220 graus e com pressão, baixa pressão. Dessa forma, ele se funde a chapa. Então aqui, ó, se a gente quiser descolar ou tirar, não tem como, porque ele se fundiu a esse painel. Por isso que ele é um revestimento seguro e é um revestimento de uma qualidade super boa para esse uso. O que vai acontecer? Ele acaba tornando essa peça praticamente impermeável nesta face aqui, boa resistência à abrasão e à umidade. Então, esse é o material mais usado hoje para móveis planejados. Além desses que eu citei, da pintura,
do PET, de um laminado BP, nós temos o FF, que é o Finish Foil. O Finish Foil também é um papel impregnado, só que nesse caso com outras resinas. Ele é feito da mesma forma que o BP, porque ele é colocado numa chapa crua e ele é prensado também e colado, só que ele já entra numa temperatura bem mais baixa, que é em torno de 110 graus. Então, percebam que ele já é um papel de uma gramatura bem menor, ele é em torno de 30 a 60 gramas por metro quadrado, enquanto que o BP é de 80 a 180 gramas por metro quadrado. Então, a gramatura dele é menos que a metade do BP. Sem falar que a temperatura que ele é submetido é mais baixa, o papel é mais fino e as resinas são outras. Significa que ele já não tem uma resistência tão grande à abrasão e também não é adequado para umidade. Isso é bem importante de ressaltar, porque muitas vezes nesses móveis de magazine que são vendidos lá, que tu pega o módulo, tu faz a tua composição, leva para casa e põe na parede, se tu olhar ele vai ser uma peça bem parecida com essa, só que a composição que é oculta já vai ter essa diferença. É um material, um revestimento bem mais barato, então às vezes é algo que justifica essas diferenças. Agora os acabamentos, o que significa um acabamento? Por exemplo, essa peça aqui, o MDP, que ele bruto não é adequado, ele não é resistente à umidade, quando ele é revestido com BP, o ponto mais frágil da peça vai ser essa, onde ele pode absorver a umidade. Por isso que o que é fundamental nesse material é a forma como ele é vedado nessas bordas. O material que é utilizado na Italínia, que é o que a gente comercializa hoje nos nossos projetos, eles utilizam a fita de borda em PP, que é o polipropileno, ou PS, que é o poliestireno. Eu trouxe uma amostrinha aqui para vocês verem que esse material é o que vai fazer essa vedação aqui. Então, ele é colocado aqui. Na fábrica da Italínia, a gente utiliza esse material, enquanto que em marcenarias ou outras fábricas que não têm tecnologia para usar esses materiais, eles ainda utilizam PVC e o ABS, porém, o PVC e o ABS, eles não têm uma boa resistência ao amarelamento desse material com o tempo. A Italínia, na linha de produção, ela utiliza o polipropileno para peças brancas, que ele tem uma resistência um pouco melhor, e o poliestireno quando é uma peça pigmentada, ou madeirado, ou alguma cor lisa, alguma outra cor lisa. Dito isso, continuamos para a aplicação da borda. Nós temos essa aqui que é a cola, ele é um polímero termorrígido, termofixo, que significa que para a aplicação desta cola na borda, ele precisa ser elevado a uma temperatura de 180 graus. O processo que faz essa colagem é o processo de estancagem, que significa que essa cola ela vai derreter, ela vai se fundir e vai aderir a essa borda com pressão e temperatura. Então vai ser colado, isso aqui é um processo totalmente mecânico. Essa cola, por não conter água nem solventes, eles têm uma boa aderência quando são utilizados com esse processo. Então, são maquinados de alta tecnologia para conferir essa vedação perfeita que a gente tem aqui. Vocês percebem o quanto o mesmo material ele pode ser trabalhado de formas diferentes, melhores ou piores, conferindo melhores ou piores resultados? Isso me leva a um outro questionamento, que é: será mesmo que quando a gente compara um produto artesanal, ele vai poder ser considerado igual ao nosso? Então, sobre revestimentos e acabamentos, eu fiz uma breve explanação para vocês terem uma ideia do que é possível, de como são utilizados esses materiais. E se tu ainda ficou com alguma dúvida, se inscreve no nosso canal, manda sua dúvida e nos segue no Instagram.